Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. A gente continua aqui na COP29 em Baku, no Azerbaijão. Hoje aqui no stand, vocês estão vendo aí atrás, o stand do consórcio da Amazônia. E quem está aqui do meu lado, eu vou chamar, ela é frequentadora, a gente se encontra sempre aqui nas COPs. É a Liege Correia, que é diretora de sustentabilidade da JBS. Obrigado pela gentileza de sempre falar comigo, viu? Obrigada, Carlão. Já está virando tradição, né? Pois Nas é. COPs a gente fala no Fala Carlão. Pois é, nas COPs a gente fala do Fala Carlão. Ano passado, eu me lembro que na COP a gente teve uma conversa, aí mesmo, acho que foi aqui mesmo no stand do consórcio da Amazônia, e na época até o Helder estava fazendo um lançamento lá de um programa de pecuária, de vamos dizer, chamar de rastreabilidade e de um programa para trazer os produtores mais próximos, enfim, melhorar. Como é que anda esse processo? Ele lançou na COP do ano passado essa publicação, na verdade, da obrigatoriedade da rastreabilidade individual no estado do Pará. E desde então a gente vem trabalhando, não só a JBS, mas diversos stakeholders, né, de outros players também de toda a cadeia da pecuária no estado do Pará, para que a gente possa implementar e definir quais vão ser as regras dessa rastreabilidade individual, quem vai ser responsável, onde o produtor pode se informar. Então isso foi lançado e agora na prática está sendo colocado o tag, né, o brinco de rastreabilidade individual nos animais. A gente iniciou esse processo agora para que no final de 2025 todo animal que tenha feito um ou mais movimentos no estado do Pará tenha esse identificador individual. Maravilha. Estado do Pará, que aliás, o ano que vem é o estado, nós vamos encontrar lá, né? Exatamente. Ano que vem a gente tem a COP 30, no ano de 2025, completando 10 anos depois de Paris. Então, assim, são muitos marcos importantes e vai acontecer no Brasil, no estado do Pará, em Belém. Olha, desde que eu fui na minha primeira COP, eu sou muito, assim, eu fui em Sharm el-Sheikh, essa é só minha terceira COP, mas lá em Sharm el-Sheikh eu me lembro que algumas entrevistas eu até conversando com gente das instituições brasileiras, das entidades, das associações, eu falava, escuta, onde estão os produtores rurais do Brasil que deveriam estar aqui na COP? E essa é uma pergunta que eu continuo fazendo. Como é que você enxerga essa participação, ou talvez essa baixa participação ainda de produtores rurais na COP? É uma necessidade, na verdade, eu diria. Eles devem vir, devem estar e entendo que as empresas privadas, inclusive a JBS, a gente deve fazer esse papel de trazê-los. Ontem, por exemplo, a gente fez um painel e participou de forma online uma produtora rural que é fornecedora da JBS, a Ana Paula da Fazenda Cigana, justamente dando o depoimento dela de como ela consegue ter mais de 2 safras na mesma área, integrando pecuária com grãos. Então a importância de mostrar isso, que a gente consegue produzir mais em menos área ou nas mesmas áreas e ainda podendo recuperar as áreas degradadas que a gente tem aí, ou seja, a gente não precisa derrubar a floresta para produzir mais do que a gente produz e até produzir para poder alimentar o resto do mundo. Mais gente, né? E daqui a pouco a gente está produzindo, por exemplo, agora está entrando na equação não só alimentos, mas energia, né? Que também é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Exato, o Brasil tem essa produção de biomassa também, por exemplo, e é muito importante que a gente consiga falar aqui para o resto do mundo da importância do sistema tropical de produção, as condições que a gente tem de clima, solo, de disponibilidade e tecnologia, porque muito do que se fala, por exemplo, hoje de agricultura, pecuária regenerativa, o produtor rural já faz há anos, né? Vide o plantio direto que a gente tem e já é tão bem implementado no Brasil. Então eu costumo dizer, né, são tecnologias modernas, porém não são novas, né? O moderno não necessariamente significa o novo. E o Brasil tem muito a ensinar para outros produtores do mundo. Então, a importância de trazer o produtor rural para representar o Brasil e para ajudar a espalhar essas boas tecnologias que a gente já faz no Brasil. Esse negócio que você acabou de falar, esse ajudar a espalhar, é um pouco o que a gente tem feito, o que a gente faz através do nosso trabalho de comunicação. Mas eu falo que isso é uma guerra que a gente tem que estar constantemente travando. E eu acho uma coisa que é super fundamental, que é a gente precisa, de alguma forma, eu tenho usado essa
essa analogia, a gente precisa sair das cordas, né? A gente precisa começar a criar as nossas metodologias, fazer com que elas sejam vistas pelo mundo como ciência pura, né? Como é que a gente está nisso? A gente tem ali um braço importante nesse sentido, né? Uma operação importante que é a Embrapa e as universidades brasileiras que tanto produzem conteúdo. Isso é uma outra necessidade que já vem sendo identificada nas COPs. A sociedade civil é muito presente, né? As ONGs, elas fazem um papel, aquelas que prezam pela ciência, fazem o papel de disseminação desse conteúdo, mas a gente precisa que o próprio gerador desse conteúdo venha. Então a gente precisa também da comunidade científica presente nas COPs e Belém vai ser uma grande oportunidade para que essa comunidade consiga participar no Brasil, para poder contar o que a gente já está fazendo. Então, assim, utilizar essa ciência que a gente produz para poder disseminar essa informação nas COPs e através dos veículos de comunicação. Maravilha. Liege, para a gente fechar a nossa conversa aqui, já que nós estamos na COP, eu estou fazendo assim, eu estou pedindo para os meus entrevistados, vou pedir para você, imagina que hoje é dia 21 de novembro de 2025, portanto, o último dia da COP, nós estamos lá sexta-feira à noite, eu queria saber assim, o que você gostaria de estar me contando nesse dia? Eu gostaria de estar te contando que as finanças sustentáveis finalmente foram aprovadas e que o produtor rural vai receber por pagamentos por serviços ambientais, que vai ser tão lucrativo e vantajoso quanto as safras que ele já colhe. Ele vai poder investir e aquele produtor que preserva dentro do Código Florestal vai receber, e o que preserva acima do Código Florestal vai receber mais ainda para manter a floresta de pé, porque para além das comunidades indígenas, dos territórios indígenas, das unidades de conservação, o lugar que a gente tem para preservar a floresta é dentro da propriedade rural. E o produtor tem que entrar nessa agenda como facilitador e de suma importância para o futuro do planeta. Maravilha, gente. Falou comigo aqui a Liege Correia, que é diretora de sustentabilidade da JBS, e ela já até adiantou o discurso que ela vai fazer ano que vem. Eu estou torcendo para você fazer esse discurso lá, viu? Eu também. Obrigada. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, você já sabe, sempre na prateleira de cima do nosso agronegócio. Queria agradecer a plataforma Agro Revenda, agradecer Absolo, Andave e Faesp. Obrigado pelo apoio. Valeu, gente.